Salve Corinthians, salve galera do Timão, rapaziada. Sei que o Corinthians perdeu, mas de todo mal, pessoal, sempre há uma coisa boa. Foi a estreia do Garro, pessoal. A estreia do Garro deixou muito corintiano esperançoso. E a mídia, pessoal, tá rasgando elogios ao Garro. Outra coisa, pessoal, o Rian tá pedindo passagem há muito tempo. Já tá na hora de colocar, já tá na hora não, já ó. Passou da hora de colocar o Maicon no banco. Eu não teria nem renovado o contrato do Maicon. Principalmente deixar ele no banco. Eu não teria nem renovado. Ainda mais colocar para jogar. Pessoal, o Maicon é uma decepção no Corinthians. Não só ele. O Hugo também. O Fagner. Meu Deus do céu. Pessoal, então usa aí o espaço de comentário para dar sua opinião. Você colocaria o Rian de titular ou insistiria com o Maicon? Comente aí, pessoal. E não esquece, hein? Alô, fiel. É a hora de você representar. Fortalece com like aí, porque a gente tá na zona de rebaixamento, mas aqui ainda é Corinthians, pessoal. Aqui é Corinthians e eu sei que você é fiel e vai representar com like. Dá essa moral aí e vamos ver o que a mídia tá falando aqui. Vamos lá. Complicando a vida do Timão, e a Duda Gonçalves conta pra gente como foi o jogo. Emendeu 5 derrotas seguidas. 5, exato, nesse Paulistão. É isso mesmo, boa tarde Bruno, Maris, Marra, boa tarde a todos. É a quinta vitória seguida, derrota seguida do Corinthians, o que não acontecia desde 2007, na campanha do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E desde 1932, o Corinthians não tinha 5 derrotas nos 6 primeiros jogos do Campeonato Paulista. Realmente um início muito ruim do Corinthians na competição, penúltimo colocado na classificação geral. O Santos mantendo a liderança na classificação geral do Campeonato Paulista neste bom momento. Corinthians aguardando, né? Daqui a pouco vai anunciar a nova contratação, o novo treinador Antônio Oliveira. A gente fica aguardando aí esse anúncio oficial do Corinthians, o técnico português que vem do Cuiabá. Corinthians precisa finalizar o acerto da rescisão de contrato com o técnico Mano Menezes. Com esse acerto, aí sim, pode fechar essa contratação do Antônio Oliveira para ele ser anunciado como novo técnico do Corinthians. Ele que chega com os auxiliares Bernardo Franco, Bruno Lazzaroni, Diego Favarin, o analista de desempenho Felipe Zílio e também o Corinthians deve contratar um preparador físico. O Corinthians espera anunciar a contratação ainda hoje. Ele é aguardado para chegar no Corinthians ainda hoje também, para ser anunciado, para ser apresentado como novo técnico do Corinthians. A gente está aqui em frente ao CT Joaquim Grava desde muito cedo e pelo que eu consegui apurar, ele ainda não está aqui. O Antônio Oliveira não chegou ao Corinthians até este momento, mas tudo indica que o Corinthians vai fechar tudo hoje para poder anunciar a contratação do novo treinador, até porque já tem domingo o jogo contra a Portuguesa, um jogo importante, o Corinthians ainda tentando, né, sair da zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. Não vai contar com o Romero, recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota contra o Santos, então a gente espera que nas próximas horas, aí, quem sabe talvez nos próximos dias, o Antônio Oliveira seja anunciado como novo técnico do Corinthians para poder trabalhar a equipe já pensando nessa partida contra a Portuguesa. O Corinthians que também vai trabalhando na chegada de jogadores. Mateuzinho, o Corinthians já conseguiu um acerto, 4 milhões de euros para trazer o jogador do Flamengo. E o Igor Coronado saindo do Al Ittihad da Arábia Saudita. O Corinthians já tem um acordo com o jogador, ele já está fazendo a rescisão de contrato com o clube árabe. Até o empresário dele nas redes sociais já tem publicado algumas fotos dando indício que já está muito próximo também de ser anunciado como reforço do Corinthians. O Corinthians neste momento turbulento vai se reforçando e espera a chegada do novo treinador. Agora a gente vai ouvir as sonoras, as entrevistas de ontem, declarações do Thiago Kozlowski, que é o técnico interino do Corinthians, falando sobre esse processo de reformulação do Corinthians, e também o Fábio Carille falando sobre esse bom momento, bom ambiente que vive o Santos. Um prêmio para esse grupo primeira vitória desse grupo em clássico num jogo grande, né? Jogadores que chegaram, que se juntaram com os que continuaram. Teve que desmontar o seu elenco, nós perdemos 12, 13 jogadores, né? Chegaram alguns jogadores para substituir, mas a gente teve uma perca maior do que um ganho, né, nesse momento. Isso é notório, isso é público, né? Mas, ao meu ver, o resultado mais justo poderia ter sido um empate, né? Principalmente pelo que as duas equipes mostraram. E agora eu vi o número do jogo, né? Foi um jogo bastante equilibrado, com
número de finalizações iguais, né? Acho que o Santos teve uma a mais. Essa tela mostra o atual desempenho do Corinthians no Campeonato Paulista e relaciona esse desempenho com desempenhos recentes e também ruins, tá? Desde 2017, os piores inícios. Então a gente tem, olha, com 3 pontos, assim como o Corinthians, lá na Vila, bomba. No Cássio lá, Cara, né? lembra? Sim. Torcida correndo, tal, portão fechado depois, né, a punição. E ontem uma sintonia, né, Neymar, festa, quase 14 mil pessoas vendo a vitória. Sempre lembrando que não é o principal objetivo do Santos na temporada, o que é muito óbvio. O Santos tem que voltar para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, mas voltar para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro tendo iniciado bem o ano, estando em paz, jogando um bom futebol, com os jogadores entendendo o que o Carille está querendo, é um belo caminho. É um belo início. Então, tá de parabéns por rapidamente detectar, contratar, acertar o time e seguir bem. Tá de parabéns. É o ponto. E foi uma equipe que também se reconstruiu. Porque tudo que o técnico do Corinthians falou sobre a reconstrução... Todos os setores. Então, porque é verdade, né, que o Corinthians passou por uma transformação e isso atrapalhou muito o trabalho do Mano. Mas o Santos, ele também passou por essa transformação. Mudança de presidência, mudança de jogadores e caindo para a Série B. E um novo treinador. E um novo treinador. O Santos, ele termina a temporada passada com um objetivo muito bem definido para 2024, né? Como o Marra já lembrou, que é o acesso. Para a Série A, não... Mas... Como funcionário do clube, ele não pode... Ele pode entrar dentro como funcionário do clube, pode entrar sim. no clube e fazer o que ele bem entender lá, mas oficialmente, saindo dali para a competição... É, porque tem uma questão de preparador físico, né? Claro que o Corinthians tem outros, né? Tem base, tem tudo mais, tem uma equipe, mas o preparador físico do Antônio Oliveira é muito importante porque ele vai trabalhar os movimentos que o Antônio Oliveira quer que ele tenha. Ele vai exigir de um grupo de jogadores o que o técnico quer dele, então... É muito importante, concordo com você. É a prioridade. A prioridade. Ô, Mendel, nesse sentido, tem alguma previsão, né? A gente tem conversado, ontem você contou, né, que não vai ser do dia para a noite, mas existe uma urgência. Já existe um acerto com o Mano e uma perspectiva e uma projeção de quando o Corinthians vai conseguir inscrever o Antônio Oliveira? O Corinthians está encaminhando esse acerto com o Mano Menezes, como vocês falaram, tem a questão... dos valores, também das garantias de como o Corinthians vai pagar, existe uma questão pagamento à vista ou parcelado e também essas garantias financeiras que o Corinthians tem que apresentar, garantias até por escrito que o Corinthians vai pagar o que deve ao Mano Menezes por essa rescisão de contrato. Por outro lado, existe essa urgência, o Corinthians não tem preparador físico, né, para trabalhar a equipe. Tem a reapresentação hoje, mas amanhã já começa o trabalho em campo para a partida contra a Portuguesa. Então o Corinthians tem essa urgência, a expectativa do Corinthians é que consiga resolver tudo hoje para que o Antônio Oliveira já esteja à disposição para trabalhar com o time amanhã, mesmo que realmente ele possa trabalhar mesmo antes de tudo ser regularizado. Eu até imaginava até a questão de direitos de imagem, mas como a gente também não acompanha os treinos, então mesmo com um contrato não formalizado, isso é algo interno do Corinthians, eu acho que só o anúncio mesmo, ele aparecer com o uniforme do Corinthians já seria uma outra etapa, mas de qualquer forma a comissão técnica e o Antônio Oliveira já podendo trabalhar com o time no campo já é algo. O Corinthians precisa resolver, essa rescisão de contrato com o Mano Menezes precisa ser publicada no BID, para aí sim o Antônio Oliveira ser inscrito no Campeonato Paulista e poder assinar a súmula no jogo de domingo contra a Portuguesa. Corinthians corre, quer agilizar tudo o mais rápido possível para ter à disposição, porque esse jogo contra a Portuguesa, o Corinthians já disputou metade do Campeonato Paulista. Dos 12 já disputou 6 jogos, então são 6 jogos pela frente. Corinthians tentando sair da zona de rebaixamento, a gente viu aí o histórico, como chegar nesse momento do campeonato com apenas 3 pontos. É uma situação muito delicada, por isso o Corinthians corre para acertar essa situação do Mano Menezes, para poder fechar a contratação e anunciar oficialmente o Antônio Oliveira. Porque assim, mesmo que obviamente existe a questão jurídica do Antônio na questão de jogo, né, de federação, né, pro evento, regulamento, tá. E a questão ética, eu ainda tenho a questão que se eu fosse o Antônio Oliveira, eu quero tudo assinado. Me garante esse contrato, porque do jeito que está o Corinthians hoje, não existe nem a garantia de que o cara fala assim, não, gente, beleza, eu topo já começar a treinar porque eu quero ajudar aqui o Corinthians, já quero começar,
já vou dando treino, mas aí assim que vocês resolverem, a gente assina e toca o barco. Porque nem garantia disso no Corinthians, hoje eu consigo falar que não. A palavra vale muito. Que é o que o Mano tá exigindo, né? Não, eu assino tal, a rescisão, mas desde que eu tenha garantia, claro, né? Ele não tá querendo que o valor todo apareça na conta. Seria ótimo, né, Mário Mar? Mas ele tá querendo porque pelo menos tem a garantia. Porque o Mano também fica preso, né? Assim, ele pode ter uma outra proposta de trabalho, mas ele não tem como trabalhar em dois. Porque ele teoricamente ele ainda está trabalhando. Sim. Ele está empregado. Na prática, não. Porque imagina, ele vai, aí o Antônio resolve, não, vou dar um treino lá no Corinthians, ainda não está nada certo, já vou preparar o time contra a Portuguesa. Do nada, o Augusto resolve contratar o José Mourinho, o Antônio, obrigado, beijo, tchau, não assinou nada. Aí tudo já bem, é uma né? boa. Tudo bem, mas assim, nunca se sabe, né, nessa situação. Não, então, e é por isso que é importante a gente falar disso, porque assim, a informação que o Mendel traz pra gente, o Antônio já se apresenta hoje, já vai conversar com os jogadores, isso não é garantia. Né? Isso não é garantia de que ele estará no jogo contra a Portuguesa. Então, por isso que a gente sempre coloca esse alerta e esse adendo, porque a gente tem visto o que está acontecendo, né? Sim, sim, e dá uma desconfiança. Quantas pessoas assim a gente já viu agora? Assim como o Mendel está desconfiado, passa qualquer carro ali, ele olha o Mateuzinho não treinou com a camisa do Corinthians e se preparou para o jogo e depois o Mateuzinho está no Flamengo? Isso. O Veríssimo até ontem ia estrear. O Veríssimo foi anunciado e não ficou, enfim, é o que a gente acompanha nessas últimas semanas. Agora é o seguinte, os números que a gente mostrou na nossa tela é que o Mendel estava avaliando ali também. Faltam então 6 jogos. Um deles é o Palmeiras. Tá, um deles é o Palmeiras na casa do Palmeiras, né? Sem Barueri, né? O jogo, o Allianz ainda tá fora. O Corinthians, ele precisa de, pelo menos, 12 pontos. Ou seja, 3 vitórias nesses 6 jogos. Tá falando pra não cair. Ser rebaixado. Que é a prioridade. Espera a contagem. Mas né? é um risco ou não? Hoje Diante do que tem no Campeonato Paulista, ele vai fazer esses pontos? Hoje eu tenho a sensação que o Corinthians vai fazer os pontos. Necessários para não cair, o que não quer dizer que vão ser esses 12. Sim, pode ser que seja menos, né? É contar também com os outros não pontuarem. Acho que o Corinthians teve uma produção, uma competitividade melhor ontem. Acho que é possível o time se acertar, mas a gente nunca pode esquecer do que é o peso emocional de um clube do tamanho do Corinthians, do jogador. A bola começa a não entrar, é um saco. É triste. Tem que ver como que o time vai lidar também com essa quebra de Copa do Brasil no meio, né? Tem o Cianorte antes de terminar essa fase do Campeonato Paulista, então vai precisar administrar já desde agora, né? Porque, assim, é a concentração no momento, que o momento é péssimo no Paulista. Então, assim, ele vai enfrentar os adversários e 90% deles estão à frente do Corinthians. Então, assim, ele precisa buscar o resultado contra esses adversários. A gente vai colocar ele como favorito diante desses adversários muito por conta do que pode apresentar, muito por conta de um imaginário, qualidade individual, fator novo com o treinador. Mas se olha na tabela de classificação, não é garantia. Então, assim... Até a Ponte, que era alcançável, consegue um resultado espetacular ontem, né? Entendeu? Então, a mobilização, ela... Eu tenho o alento de... É muito cedo, claro, né? Mas acho que o Garro vai ajudar muito. Acho que vai... Como o Félix em um time, acho que arrumado, né? Ele já mostrou que tem ali uma qualidade técnica, uma condição boa para ajudar o Corinthians. Mas é aquele negócio que vocês falavam com o nosso querido Eugênio Leal, do caminhão. Caminhão maior, na ladeira, vai ficando mais pesado e vai puxando o Corinthians não está acostumado a viver essa Daquela situação. tela que a gente viu ali, de quem tinha 3 pontos, caiu ou não caiu, todos ali já entraram no campeonato para lutar para não cair. Claro. Sim, não era um drama para o Corinthians, né? Agora, é importante que a diretoria não seja filmada novamente falando que se passar de fase ninguém segura, não sei o quê. Sim. Porque o momento é outro, né, gente? É muito... Trabalhar com a E realidade. já era outro, né? Bom, durante o jogo também, falando de campo e bola, o Corinthians também reclamou de um pênalti não marcado e não revisado pelo VAR. O Leonardo Gaciba chega agora no Sport Center. Olá, amigos, tudo bem? Vamos falar então dessa jogada, né, do Clássico, essa polêmica jogada que aconteceu no Clássico, essa disputa bem no início do Clássico, essa jogada dentro da área, no qual 2 jogadores tentam buscar a bola, né? O Michael acaba chegando primeiro com o João Guilherme e o João Guilherme acaba atingindo o tornozelo do Michael. Para mim, isso é uma penalidade clara, não marcada. Chama atenção para a colocação do Flávio. O árbitro do jogo está de frente para o lance, a 3 metros. O que aconteceu? Ele não consegue identificar a intensidade desse contato com o tornozelo do Michael. Agora, o árbitro de vídeo tem essa intensidade, tem todos os ângulos,
tem todas as condições de analisar se houve ou não impacto no jogador do Corinthians quando da disputa. Quando a gente coloca a imagem com uma velocidade menor, a gente percebe que o tornozelo chega a dar uma mexida, porque tem realmente um chute, um pontapé no tornozelo do jogador. Por consequência, o pênalti para mim é claro e é sim lance de árbitro de vídeo. O árbitro de vídeo deveria ter chamado o Flávio Souza para a revisão. Dentro do campo, talvez a intensidade desse contato não pudesse, né, ser mensurada pelo árbitro. Mas o árbitro que veio agora do pré-olímpico, logo em seguida veio do pré-olímpico, é um árbitro de personalidade forte. E isso pode ter influenciado na questão do árbitro de vídeo intervir ou não. Infelizmente, aqui no Brasil, ainda não sabemos o que é uma linha de intervenção, o que é um erro claro e óbvio, comprovado por imagens, que, na minha opinião, é o que aconteceu no Clássico e a penalidade deixou de ser marcada. Grande abraço e até a próxima. Bom programa. Tá muito bem explicado aí pelo Gaciba, né? Acho que principalmente esse conflito entre o VAR intervir ou não, né? É um lance. Pessoal, acredite se quiser. A minha opinião, eu acho que não foi pênalti. Eu acho que não foi pênalti. Mas se fosse marcado, estaria normal também. Porque a gente já viu tanta coisa nesse futebol brasileiro com esse VAR. Eu acho que a força não foi excessiva, pessoal. Não foi tanto. Mas se marcasse também, estaria normal. E você, o que acha? Comente aí. Use o espaço aí de comentário para falar. Foi pênalti ou não? O Corinthians foi prejudicado por causa desse lance? O Corinthians perdeu o jogo por causa desse lance? Eu acho que não. O Corinthians perdeu o jogo porque tá uma murrinha mesmo. Essa é a verdade. Pessoal, comenta e fortalece com like, hein? Espero que o Antônio Pereira estreie contra a Portuguesa. O Tonhão da Fiel. Forte abraço e vai!